Demócrito, Cosmologia Grega, artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Grécia, 460 a 370 a.C. A preocupação fundamental do filósofo e cosmólogo grego era saber qual a verdadeira origem da matéria, de como a realidade física foi constituída. As explicações fundamentais em Deus não tinham significação para a sua pessoa, uma vez que se definia como ateu e não acreditava, portanto, em nenhuma forma de divindade. Achava que a própria ideia de Deus era fruto apenas da superstição. A grande pergunta, como a ausência de Deus não era de fato possível de acordo com a sua acepção de mundo, precisava encontrar uma fórmula que explicasse a existência da matéria. Demócrito, para tal, criou o conceito técnico da etimologia átomo, a partir do qual determinou a epistemologização, explicando a origem da realidade material. Para Demócrito, toda a realidade material era essencialmente constituída de pequenas partículas, denominadas de átomos, sendo que as mesmas são sempre diferenciadas pela forma, ordem e posição. Os átomos estavam em constante movimentação, não tendo um ponto fixo na determinação da sua realidade. O que era interessante é a sua compreensão que os referidos eram diversos e combinavam quimicamente. Exatamente desse modo que eles constituíram na base fundamental da existência do mundo. Não apenas o mundo surgiu da formatação dos átomos, mas também a matéria e todas as formas de corpos. A realidade da matéria é exatamente a sua composição atômica. Ideia interessante, posteriormente ligada indiretamente à criação da teoria quântica. Foi um dos primeiros filósofos da Grécia antiga a negar categoricamente a existência de Deus. Classificava a crença como produto da ignorância humana. O mundo surgiu dele mesmo e por si evoluiu nas diversas formas de matéria, sendo seu princípio básico o fundamento atômico. Demócrito propõe uma segunda formulação de suma importância para a evolução do mundo científico, o seu critério de divisão das ciências. Primeiro, a lógica que deve procurar o caminho da verdade por meio do conhecimento analítico. O seu segundo procedimento científico defende que a física deve procurar conhecer a composição necessária que determina a materialidade dos corpos. A partir dessa classificação, Demócrito estabelece os campos diferenciais, os quais o conhecimento científico deve prosseguir. Avançando nessas ideias, Demócrito, que vivia numa sociedade ignorante, começou a defender uma concepção para tranquilizar o homem, que não deve ter temor a Deus, exatamente porque a ideia do mesmo não tem existência real. Portanto, nenhum motivo de medo ou insegurança. A única realidade possível para Demócrito seria de fato a física. A função da filosofia era exatamente para criar os instrumentos para fundamentar tais preceitos indispensáveis. Concluiu-se Demócrito: não existe nenhum motivo para ter medo de uma entidade divina. Primeiro, porque ela é fruto da imaginação humana e não da realidade material. Com efeito, não é possível temer pela vida real, que, por sua natureza, é imponderável, ou seja, irrepreensível. O homem deve preocupar tão somente com a felicidade, que consiste basicamente
nas realizações humanas que levam à satisfação, o fim último de cada homem. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.